e paz, irmãos. Agradeço imensamente o convite, né? A gente estava fazendo, eu com a Sueli aqui, fazendo as contas mais ou menos. Nós ficamos até assustados, né? Fazem mais ou menos, acho que uns 20 anos que eu não venho aqui. Uns 20 anos mais ou menos, né? Mas eu me assustei também, porque os irmãos aqui estão cada vez mais jovens, né? Vocês estão tudo criados no formol aí. Acho que no cara você deve ter um pouquinho de formol aí, né? Deus continue abençoando a todos, tá? Realmente é uma alegria muito grande eu poder voltar aqui, depois de todo esse tempo, e poder, junto com os irmãos, falar um pouco das minhas experiências no ministério, as minhas experiências que eu tive ali na África, e as experiências que Deus tem colocado em nossas vidas, e que nessa noite, cada um de você que entrou aqui nesse salão, você possa ser motivado, você possa ser encorajado, e que Deus possa falar bem alto no seu coração aquilo que Ele tem preparado para cada um de vocês aqui, para cada um de nós aqui nessa noite. Quando eu recebi o convite, antes mesmo de eu fazer essa última viagem, inclusive eu gostaria desde já agradecer aos irmãos pela oferta, e vocês vão ver que a oferta dos irmãos, ela teve um caminho muito bom, ela teve um lugar muito aceitável, né? E não só a parte material, mas o encorajamento que os irmãos me deram também, porque na verdade eu não tinha a mínima ideia que eu poderia estar indo novamente para Moçambique esse ano, muito menos nesse pouco tempo. Mas Deus, quando Ele quer, Ele envia, né? Não é a nossa vontade. A minha vontade, desde que eu voltei ano passado, sempre foi voltar para lá. Meu coração ficou lá, uma parte de mim ficou lá. Mas eu tenho certeza que o Senhor, Ele tem uma obra muito grande, da mesma forma que Ele está agindo na minha vida, na vida de outros irmãos que estão envolvidos no ministério. Ele tem algo para cada um de você aqui nessa noite. E eu queria passar bem rápido, depois de tentar ficar uma semana aí pegando, resumindo o material que eu tinha para poder trazer para vocês nessa noite. Eu quero passar rapidamente algumas imagens. Vai ter imagem que eu não vou precisar nem falar nada. Vai ter imagem que vocês vão tirar suas próprias conclusões. Mas eu gostaria de passar as imagens, um vídeo, para que vocês pudessem sentir, para que vocês pudessem viajar um pouco comigo, lá para a África, lá para Moçambique, aonde eu tive a oportunidade de ir o ano passado. Fiquei 16 dias, e esse ano, hoje, exatamente hoje, está fazendo um mês que eu voltei, e eu fiquei 13 dias dessa vez, e foram dias em que Deus nos usou. Eu falo nos usou porque vocês foram comigo, vocês ofertaram, vocês oraram, então vocês estiveram junto comigo. Então eu gostaria de passar um pouco daquilo que eu vivi primeiramente em Maputo, o ano passado. Primeiro eu quero falar um pouco sobre o meu ministério. Hoje eu estou trabalhando no ministério com as crianças. Na minha igreja eu sou líder do evangelismo, então a gente tem um trabalho com as pessoas do evangelismo. Eu faço o trabalho com vários personagens. Então nós vamos ver, eu vou apresentar esses personagens para vocês e eu vou explicar quais as funções, né? E qual o nome e quais as funções desses personagens hoje no Ministério do Senhor. Esse aí é o Tatulhaço, esse aqui é o Kiko, todo mundo já conhece, né? Esse é o Senhor Incrível, esse é o Bisteca. Então são 4 personagens aí que a gente usa aí no ministério, tanto infantil como de adulto, tá? Nós trabalhamos no Doutores da Esperança, que são nos hospitais, aí o Tatulhaço aí na Santa Casa, junto com os outros irmãos, Bisteca, aí foi no APAI, o trabalho que eu fiz final de ano no APAI. Essa é a clínica de recuperação em que a gente faz um trabalho semanal. Nós fazemos trabalho em 2 clínicas de recuperação. Essa é a Propaz
Aí a Fundação Casa, né, nos presídios, aí a gente está na Fundação Casa com os menores. Esse Rodrigão, que é o líder aí do trabalho. E aí agora nós vamos falar um pouco a respeito da nossa viagem ali em Maputo do ano passado. Então vou passar rapidamente para vocês entenderem o que eu vivi um pouquinho lá, tá? Aí é o shopping center, as coisas são vendidas dessa forma, tá? Elas são vendidas na rua, no chão, água de poço vendida no chão. As pessoas também trocam os materiais, as roupas. Aí eu fazendo um trabalho evangelístico com as crianças. Nós trabalhamos em média 350 crianças por dia ali em Maputo. E as crianças surgem de todas as partes, né? Achei até engraçado essa foto, estava sem querer com a câmera ligada, a hora que eu vi os meninos saindo do buraco da parede. As crianças são muito carinhosas. Aí o senhor incrível fazendo o trabalho, mostrando e falando a respeito do verdadeiro super-herói que é Jesus. Esse é um momento que realmente chama a atenção, o respeito, né, e a devoção que as crianças têm no momento de oração ou no momento de louvor. Aí a hora da refeição a gente, bem simples, né? Todas as crianças que fizeram parte do projeto foram alimentadas. Nós alimentamos no final do ministério ali da obra, ali nós alimentamos 2.500 crianças. Aí o evangelismo criativo, enquanto essas pessoas elas aguardavam para ser atendidas pelos médicos, né, nós levamos oftalmologista, dentista, elas ficaram na fila e aí eu aproveitava para fazer o trabalho de evangelismo. Aí as crianças também, enquanto os pais eram atendidos, né? Então elas tiveram educação dentária, também oftalmologista. Essa era a nossa igreja. Então aí foi dado cursos também para líderes de igrejas, né? O Marcos Soares deu o curso do Alvo para líderes de igrejas e para as pessoas que estavam envolvidas ali no trabalho ali, de implantação de igrejas. Tive a oportunidade também de pregar em algumas igrejas ali, sempre com intérprete. Isso dificulta um pouco, né? Atrapalha um pouco, mas depois acaba acostumando, né? Mas é mais por respeito, porque eles entendem, né? Português de Portugal, mas eles entendem a nossa língua, mas por tradição e respeito ali aos mais velhos, tem que ter um intérprete na língua xangana, que é a língua ali de Maputo. Agora eu vou passar um vídeo para vocês, que eu quero que vocês entendam aonde eu trabalhei agora, há um mês atrás, um pouco mais que eu fiquei lá, aonde eu trabalhei junto com a missionária Noêmia. Então eu quero que vocês... Quero que vocês assistam esse vídeo, que ela vai explicar exatamente o trabalho, os braços de trabalho que ela toma conta e aonde foi empregado a nossa oferta junto com a missionária Noêmia. A sua missionária servindo através de você na cidade do Dondo, em Moçambique. Eu quero falar para você um pouquinho do nosso trabalho. Um dos trabalhos principais é a área da educação. Nós começamos com as crianças na creche, com 2 meses. Da creche ela vai crescendo, passa pela escolinha que tem maternal, jardim e pré. E do pré-escolar ela vai à escola El Shaddai. Isso significa que uma criança que chega aqui pequenina, ela fica 12 anos conosco. São 12 anos ouvindo a palavra de Deus, são 12 anos recebendo princípios cristãos. E mesmo que mais tarde ela não se torne uma criança cristã, ela vai ter sempre em mente aquilo que ela aprendeu. Também estamos na área da saúde, estamos também na área do evangelismo e missões. Na área da saúde,
saúde, temos mais de 300 pessoas que vivem em situação difícil, principalmente pessoas com HIV/SIDA. Essas pessoas são assistidas diariamente por 13 ativistas que saem, fazem células de estudo bíblico, levam conforto, mas acima de tudo levam a palavra de Deus. Também trabalhamos na clínica, atendendo os doentes, e a nossa clínica chega a atender quase 3.000 pessoas por mês. E essas pessoas, quando passam por lá, têm a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Temos também um projeto de nutrição que atende crianças de 0 a 2 anos e meio. Essas crianças são tratadas de acordo com a necessidade. Crianças seropositivas, crianças em situação difícil, crianças vivendo com a má nutrição, que é uma das coisas mais fortes no nosso país. Essas crianças são acompanhadas, são tratadas, são visitadas por ativistas e depois são graduadas. E através desse processo, nesses 2 anos, as mães também têm a oportunidade de ouvir a palavra de Deus e serem transformadas. De evangelismo e missões, trabalhamos com as crianças, trabalhamos com os jovens, com adolescentes e com as mulheres. E o nosso ideal maior é tornar Moçambique um lugar onde as pessoas que agora adoram os Espíritos conheçam o verdadeiro Deus e adorem-no em Espírito e em verdade. E para que isso aconteça, você precisa orar, você precisa contribuir e você precisa vir aqui e experimentar de perto como é bom investir em algo que dá resultado. Deus abençoe você. Muito obrigada. Amém. Então essa é a missionária Noêmia. Eu fiquei hospedado na casa dela, junto com o seu marido, o pastor Jerônimo. E assim, a história da missionária Noêmia é muito bonita também. Ela foi para lá há 35 anos atrás, na guerra, como uma missionária. E ela conheceu o pastor Jerônimo. E aí, o que aconteceu? O que ela jamais imaginaria, né? Ficou por lá. Então hoje ela vive lá, né? Junto com o pastor Jerônimo. Ela tem um filho que mora aqui em São Paulo, tem a filha dela que é casada, que mora lá, e ela toma conta de tudo isso, irmãos. A junta de missões ajuda uma parte, mas a maior parte é por doações. Então, muitas vezes, vocês vão ver que nós vamos caminhar agora aqui as fotos aqui rapidamente, para vocês verem tudo isso que ela falou. Eu fui visitar, fui conhecer e fui fazer parte um pouco do dia a dia de tudo isso. Então nós vamos começar aqui, ó. Aqui é a creche. A creche bem montadinha, né? Vocês estão vendo a parte bonita aí de Moçambique, parte tratada de Moçambique. Então as crianças, o dia que nós fomos aí, as crianças já estavam saindo, né? Aqui é a escolinha Pequenas Sementes, que é o primário. Aqui as crianças na sala de aula, aqui no pátio. Essa é a brinquedoteca. Imagina, irmãos, essa brinquedoteca, ela tem brinquedo que tem que durar e tem que dar para 750 crianças brincarem. Então nós estamos ajudando também a reforma. Nós deixamos uma doação lá, né, uma oferta para a reforma da brinquedoteca. E essa aqui é a papinha deles, irmãos. Muitas vezes as crianças só comem isso no dia. Você vê que o prato está bem raso, né? A Ju perguntou para mim se esses pratos eram para lavar. Eu falei, não, isso daí é para ser servido. E aqui a escola é El Shaddai, a escola secundária, as crianças maiores, né? Projeto, aqui a casa de nutrição, que a irmã falou, que ela comentou, né? Centro de apoio, que trata mais ou menos 3.000 pessoas por mês, o atendimento médico. Aqui a fila onde nós entregamos cestas básicas para 200 famílias.
Aqui já o evangelismo feito com as crianças dentro da igreja, do salão da igreja, que é do lado da escola. Então a gente traz as crianças para cá. Depois a gente faz um trabalho também. Esse é o Leandro. O Leandro, ele também foi tocado e ele fez parte, ele é do Rio de Janeiro. Então nós nos conhecemos pelas redes do WhatsApp. E ele, no mesmo dia que eu comprei que ele comprou a passagem primeiro, eu comprei também. Nós nos encontramos no aeroporto de Joanesburgo e fizemos esse trabalho junto. Aqui as crianças sendo evangelizadas. Lógico que depois tem que ter um docinho, né? Aí a gente pega uma turma, traz para o lado de fora e faz um trabalho de evangelismo com eles na parte de fora, na parte externa, a parte da manhã. Depois tem a turma também da parte da tarde. Poucas crianças, né? 750 crianças nessa escola. Imagina, 750 crianças tendo a oportunidade de ouvir falar de Jesus. Onde o pai não acredita em Deus, onde o pai acredita em Espírito, onde a família muitas vezes é muçulmanos. E essas crianças, elas enraizam a palavra de Deus para dentro de sua casa. Nós temos testemunho de muitos pais que se converteram por conta das crianças falarem de Jesus e os pais indo para a igreja no final de semana se converteram e chegaram a Jesus, né? Então as crianças, o nosso alvo maior lá em Moçambique hoje são as crianças, né? Nós estamos investindo nas crianças. Aqui o Misteca também recebeu o convite para falar com as crianças, com os adolescentes e com os adultos ao mesmo tempo. E foi para mim uma experiência que eu tive que, apesar de estar de Misteca, não perder, né, a essência e o respeito da palavra de Deus, ao mesmo tempo segurar as crianças, porque não foi dividido as classes, falar com os jovens e falar com os adultos. Esse dia aí acho que deu mais de 300 pessoas dentro do salão. Aqui a despedida da criançada. Esse pano que a mulher está segurando o bebê atrás, são essas capulanas, tá, irmão? Depois eu vou falar a respeito delas para vocês, tem mais lá no fundo também. Aqui foi um vilarejo bem distante de onde eu estava, nós fomos levar a palavra de Deus. Atrás, onde está tudo arrebentado, é uma igreja que foi destruída pelo ciclone, que dentro da igreja está sendo reformada já tinha colocado o teto. E aí a gente faz o trabalho de evangelismo com as crianças, e as mães, elas ficam muito atentas, ouvindo, assim meio de longe e tal, e elas acabam também ouvindo falar de Jesus. Aqui as ruínas da igreja, e Deus preparou esse lugar onde muitas crianças ouviram falar de Jesus nesse dia. A história da bola é bem interessante. Nós passávamos sempre num caminho, tinha umas crianças jogando futebol, que era da escola, e eu perguntei, nossa, mas essa bola que eles usam está bem ruim, né? E eu tinha levado umas 10 bolas de capotão. E aí um moço que mora lá, ele explicou que as bolas, eles não têm bola de futebol. Então o que eles fazem? Eles enchem preservativos, aí eles começam a costurar do lado de fora do preservativo todo tipo de pano, linha, resto de cadarço e tal, e vai forrando aquilo e transforma aquilo numa bola. E esse dia nós fomos levar lá, e ó, a felicidade do diretor da escola, ele estava mais feliz que as crianças, né? Nós fomos levar algumas bolas para eles lá. Aqui é o centro de atendimento para os desabrigados, né? Nós tivemos a oportunidade de acompanhar a junta médica ali num dia, onde eles têm o atendimento médico. Esse menininho estava com um buraco no pé. Interessante que as crianças lá dificilmente choram. Irmãos, assim, dificilmente você vê uma criança chorando lá de dor. Aqui o trabalho evangelístico que nós fizemos dentro da tenda com as crianças. Aqui vocês acham que é o quê? O que vocês imaginam que seja isso? Pode falar. Escola. Vocês já sabem. Exatamente, isso é uma escola. Observe as outras classes atrás, né? Já era ruim, ficou pior depois do ciclone. Então, esse é o momento em que as crianças vão para a escola, sentam no chão e é onde tem para estudar. E mesmo com a minha presença lá, com a nossa presença lá, eles não se distraem na sala de aula.
Isso foi uma coisa que chamou muita atenção também. Esse é um vilarejo chamado Savane, 3 horas e meia de carro, uma estrada de terra, e mais 1 hora e 15 a pé, até chegar nesse vilarejo, nessas aldeias. Então nós fomos lá junto com o pastor Jerônimo. Ele tem uma equipe que vai 2 vezes por semana nesse local, ajudar as pessoas, porque as pessoas só comem aquilo que plantam, por conta de ser muito longe para comprar alguma coisa, e por não ter dinheiro também, né? E agora, com a passagem do ciclone, tudo que eles plantaram foi destruído. Então, eles estão prestando essa ajuda mais intensa, né? E eu tive a oportunidade de estar indo lá com eles. Observem só a precariedade das famílias naquele local. As crianças já logo cedo eles aprendem a fazer sua própria casa. Preste atenção, aqui do lado tem umas casinhas ali, ó, que também foram destruídas pelo ciclone, mas eles estavam já arrumando as palhinhas ali, tentando ajeitar alguma coisa. Essa criança, ela estava com malária. Preste atenção que onde ela estava deitada ali, ó, tem uma marca de suor na esteira. Ela estava com mais de 40 graus esse dia que nós fomos lá. Só que nós não poderíamos dar remédio de malária, porque a mãe não sabia se o remédio que ela tinha dado era já o de malária. E se fosse o de malária, a criança poderia morrer. Então nós saímos de lá sem saber o que fazer e sem saber também o que aconteceu. É triste, né? Aqui as casas destruídas pelo ciclone. Esse é o pastor Jerônimo, esse que está de pé aqui, de capulana verde. E nós pudemos ouvir das pessoas a necessidade delas ali. E nesse local também tem uma igreja. E a igreja também foi destruída, mas está tendo culto do lado de fora. Essa é uma das casas, só ficou a porta em pé. Aqui uma família, 12 em uma família só aqui. Felizes porque eles ganharam um saquinho com um docinho e tal. Essa daqui também é uma outra família. E aqui essas crianças, quando nós chegamos aqui, atrás é a igreja, tá, irmãos? Ela está toda destelhada. Depois tem uma outra foto que mostra bem isso. Essas crianças estavam indo para a escola nesse momento que nós chegamos. Preste atenção, 2 crianças só têm caderno, tem um livrinho, tem uma pastinha na mão. E aí eu perguntei: e vocês estão indo para a escola também? Eles falaram: sim, nós estamos, mas o ciclone molhou todo o nosso material. Então também nós estamos mandando material ali para essa aldeia, para ajudar essas crianças que mesmo sem material, elas vão para a escola. Aqui mostrando os presentinhos que eles ganharam. E a história dessa menininha aqui, ela chama Ana. Ela tem a idade da Lorena. E foi algo que mexeu muito comigo, que ela veio mostrar o material dela para mim, que eu pedi para ver. E a hora que ela deu o livrinho dela, para minha surpresa, tinha o lanchinho dela, que ela tinha muito feliz, né, que ela estava, porque naquele dia ela tinha conseguido 5 peixes para levar de lanchinho para ela e para o irmão. E o interessante é que, como muitas crianças, ela vai para a escola e leva o irmão, porque não tem com quem deixar. Então isso mexeu muito comigo, porque já fazia 3 dias que eles não comiam nada. E ela estava até meio que escondendo para que os outros meninos não viessem pegar o lanchinho dela, né? Peixe cru e tal. Esse é o dia a dia de uma mãe da África, né? Moçambique, tem que trabalhar, tem que cuidar do filho dormindo no colo e cuidar dos outros que estão na caminhada aí. E essa é a história do seu Francisco. O seu Francisco é um homem, um senhor já de idade, e ele é paralítico. E ele mora nessa casa aí, sozinho, e que foi destruída pelo ciclone. E uma irmã da igreja, ela vem 2 vezes ou 3 vezes por semana ajudar o seu Francisco. E a história dele é muito interessante, porque além de ele ser aleijado, morar numa casa que está destruída, ele não acreditou quando nós fomos falar para ele que a gente iria dar uma casa. Porque muitas pessoas que vão para Moçambique, muitas ONGs que vão para Moçambique, elas vão nesses lugares, elas tiram fotos e elas voltam embora sem ajudar. Ele não acreditou que no outro dia nós iríamos voltar lá e construir a casa dele. E pela graça do Senhor, né, nós chegamos lá, fomos dar a notícia para ele e
fomos comprar o material, nós fomos junto com os construtores, né, comprar os materiais e entregamos a casa do seu Francisco. E muito mais do que isso, com as ofertas dos irmãos, com as orações, o Senhor nos abençoou para que nós dessemos a casa e uma cadeira de roda. E é muito bom a gente falar de Jesus com uma pessoa que está totalmente desenganada, porque além das outras pessoas irem lá enganar ele, falar que vai construir e só usar a foto, né? E talvez pegar até o dinheiro de ofertas que tenha ganho, ou sei lá o quê. Mas quando a cada dia que passava, a gente chegava lá e falava com o seu Francisco, a gente via um sorriso e uma esperança no olho daquele homem, e a gente aproveitava falar de Jesus para ele, né? Então isso é muito bom. Deus nos abençoou também em dar uma casa para essa família. O que vocês estão vendo ali atrás era uma casa, e o ciclone destruiu. E esse dia nós fomos lá falar com a senhora Isabel, que nós iríamos dar uma casa para ela também. Levamos os construtores lá, compramos o material, e o Senhor abençoou a casa da dona Isabel. Fomos visitar também a casa da dona Joana. Isso daí é uma casa, tá? Pelo menos era. E aí também nós fomos dar uma boa notícia para ela nesse dia, que nós iríamos construir uma casa para ela, com as ofertas dos irmãos, com as orações, e o Senhor abençoou. E hoje de manhã eu recebi essa imagem. Os construtores, eles estão lá, as missionárias estão com as ofertas, e quando a casa fica pronta, ele vai lá e recebe da missionária. Então nós temos como controlar isso. Então nós estamos mandando dinheiro para lá, nós estamos ofertando, e as coisas estão funcionando, mas elas têm que ser assim, tem que ser monitorado, porque senão se desvia tudo. Essa também foi uma outra história do seu Manuel, né? Essa cadeira de roda que está do lado, ela pesa 150 quilos e ele pesa 20. E de tanta solda, de tanta emenda que tem a cadeira de roda, e o Senhor nos abençoou em comprar essa cadeira de roda nova. Nós fomos levar na casa dele, ele ficou muito feliz. Ele é membro da igreja também. E aqui alguns lugares em que eu passei, onde o ciclone destruiu, irmãos. Na verdade, não tem um lugar que você vá que não tenha destruição, tá? Essa é a igreja, parte de dentro da igreja toda destelhada, os irmãos ali tentando arrumar. Lá atrás a igreja também foi afetada. Essa é a escola Raio de Sol. Essa escola também, através das nossas ofertas, já começou a reconstrução. Já começaram as obras de reconstrução da escola Raio de Sol. E essas são as capulanas, irmãos. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos com um projeto de tentar manter o máximo essa ajuda ali para a missionária Noêmia e ela direcionar para as pessoas que estão necessitadas. Então nós estamos vendendo essas capulanas, elas custam R$50. O que é capulana? Capulana é isso aqui, é uma roupa, são aqueles panos que estão lá no fundo, iguais a esse, tá? Então você pode fazer pano de mesa, almofada, camisa, a mulherada faz vestido, e aí usar a criatividade. Pano para prato, né? Como é que chama? Jogo americano, mas daí é jogo africano. Então, se os irmãos se interessarem, nós trouxemos aí. E agora então eu quero falar um pouco a respeito do sentir o chamado. Nesse meu ministério, só estou falando de mim aqui, mas a minha esposa me ajuda bastante. A Ju também tem um ministério com as crianças e tem um ministério também com os moradores de rua. Então ela com a equipe vão para a rua, faz o trabalho de evangelismo, oferece uma clínica de recuperação, que é essa que eu faço parte, e aí faz um trabalho dentro da clínica ou entra em contato com a família. Então é todo um trabalho também muito bem feito para que a pessoa que está na rua, seja ela drogada, seja ela alcoólatra, ela saiba que existe um lugar para ela mudar de vida. E não só o lugar, existe Jesus,
né? Então é dado também toda essa assistência. A Juliana me ajuda bastante e toda a minha família. A melhor maneira de agradecer a Cristo por nos salvar é falar aos outros a respeito dele. E essa é a nossa ideia nessa noite, é falar de Jesus, seja onde for. Você não precisa ir para a África, você não precisa ir para outro país, você precisa ouvir o chamado de Deus na sua vida. E como ouvir o chamado de Deus na nossa vida? Como nós podemos fazer isso? Primeiro, nós temos que sentir. Aí você vai me perguntar, mas como você explica você ter ido para a África? Não tem explicação. Muitos amigos, muitas pessoas do mundo que me conhecem me chamam de louco por ter largado minha família, meus negócios e ter ido embora para a África. O ano passado, quando eu estive lá, eu fiquei na aldeia mesmo. Então eu tomava água, eu tomava banho a cada 3 dias, de canequinha, e tinha dia que tinha que escolher, usar água para beber, para fazer a comida, que daí ela fervida, lógico, né? Ou para tomar banho. Então eu preferia comer. Agora nessa última viagem eu fiquei hospedado lá na casa da irmã Noêmia, então tinha um cano lá que saía água pelo menos, né? Mas o trabalho foi muito mais intenso dessa vez, por contrapartida. Sentindo o seu chamado, descobrindo a sua causa no mundo. Primeiro, para você sentir o seu chamado, você precisa ter comunhão com Deus. Você precisa andar com Deus. Você precisa estar sensível à voz do Senhor. Você precisa buscar intimidade com Deus. O que é intimidade? Intimidade é você falar com uma pessoa sem usar máscaras. Intimidade é você falar os seus problemas, as suas dificuldades. É você falar aquilo que você pensa, aquilo que você sente, sem ter medo. Intimidade é uma ação afetiva que nos aproxima de outra pessoa. Intimidade é ter a liberdade de você abrir o seu coração, sem ter medo de ser julgado. Nós temos que buscar isso com Deus, para que nós possamos estar sensível à voz do Senhor na nossa vida, para que nós possamos entender o que Deus fala no seu coração. Quando eu tive o chamado de ir para a África a primeira vez, o meu coração me queimou. Eu não sabia explicar aquilo. E eu falei para a Ju, Ju, eu quero ir. E nós tínhamos marcado uma viagem bem próxima. Tanto é que nós chegamos nessa viagem e de uma semana eu fui para a África. Mas o Senhor tinha tocado muito forte no meu coração, algo que não dá para explicar. E dessa vez foi a mesma coisa. Eu comecei a receber notícias do pessoal lá da África, muitos contatos que eu tenho lá, do ciclone, do que ia acontecer, mesmo antes do ciclone passar por lá. Eu já estava sentindo que Deus estava me chamando. Mas eu não tinha condição financeira, eu não tinha condição de largar os negócios, eu não tinha condição de viajar nesse momento, mas Deus foi confirmando isso no meu coração. E eu fui buscando. Não tem explicação o chamado de Deus na nossa vida, mas nós temos que ter essa intimidade com Deus para poder entender aquilo que Ele quer. Quem sou eu para ir para lá? O que eu vou fazer lá? Eu não vou salvar a África, eu não vou conseguir salvar o mundo. Eu brinco de super-herói para ministrar a palavra, mas eu não sou super-herói. Mas o Senhor, Ele pode fazer você, através do nome de Jesus, mudar uma história, seja com o seu vizinho, seja com o seu irmão, ou seja lá na África. E na Bíblia nós podemos ver grandes exemplos de intimidade com Deus, muitos exemplos. Eu vou falar a respeito de alguns aqui. Para começar, a intimidade com Deus começa lá no Jardim do Éden, Adão e Eva. Deus procurava eles para conversar no final do dia. Eles tinham intimidade com Deus, apesar que eles pisaram na bola, né? Mas essa intimidade com Deus sempre existiu. Nós podemos falar a respeito de Noé.
Quem é Noé? Que homem é esse? Ontem eu fui na Fundação Casa, eu falei sobre Noé lá, os moleques piraram. Os moleques falaram: ô tio, que é esse velho, mano, que você está falando aí, que fez um barco, o bagulho não chovia, né? Tem que falar o linguajar deles, né? O bagulho não chovia lá, mano, o cara ficou mais de 100 anos construindo barco. Nossa, mano, que droga que esse cara tomou para ficar construindo isso, não é só ouvir a voz do Senhor. Daí você pode interagir com ele, e você vai falando, ele vai abrindo o coração, e você vai pregando, você vai abrindo o coração, que você vê um moleque que matou, roubou, que traficou, está chorando na sua frente. E foi isso que eu vi ontem. Posso falar porque foi isso que eu vi ontem. E toda vez que eu vou lá no sábado, a gente vê isso. Os moleques é maior cara de mal, entra tudo malzão. Daqui a pouco eles começam a ver aquela carinha de menininho assim, ó. Porque tem moleque lá de 12 anos, que já é rei do tráfico. Tem moleque de 17, tem moleque de 19, porque não sai de lá porque não para de apontar. Depois já cai no CDP também. Mas ontem os moleques viraram, nossa, eu contando de Noé para ele. Os moleques, nossa, tio, mas esse velhão é loucão mesmo, só escutava Deus e ia construindo a arca. Ia construindo a arca. Só que a arca fechou. O moleque regalhou o olhão assim. Falei, a arca fechou, mano, acabou. Noé chamou todo mundo. Ficou mais de anos falando, ó, Deus vai exterminar, Deus não está contente, Deus vai acabar com tudo. E fechou. Qual o tamanho da intimidade de Noé para fazer isso? Aí eu falei, mano, não é droga não. Noé não usou droga nenhuma não. Noé usou a intimidade com Deus, cara. É isso que você tem que fazer, dobrar o seu joelho aí, ó. Ah, estou pedindo lá fora, dobra o seu joelho, busca intimidade com Deus. Você vai sair daqui uma nova criatura. Você vai sair daqui uma nova pessoa. Você vai sair daqui, Deus já preparou lá fora para você. Não espera sair e se tentar arrumar. Qual o tamanho da intimidade de Noé para ouvir a voz do Senhor e fazer uma arca daquela? Abraão, Deus coloca a fé de Abraão à prova. Vocês conhecem a história de Abraão? Pega o seu filho, a hora que ele vai... Que tamanha a intimidade de Abraão de pegar o seu filho para sacrificar para Deus. Não posso falar uma coisa, irmãos? Deus é o mesmo. Deus é o mesmo de Noé, de Abraão. E qual o tamanho da sua intimidade para ouvir o que Deus quer na sua vida? Qual o tamanho da minha intimidade para ouvir o que Deus quer? Eu vou falar, vou ser sincero para vocês. A hora que eu estava ali, entrando ali no avião dessa última vez sozinho, eu comecei a lembrar da minha família. Comecei a pensar nas doenças que está tendo lá naquele momento, nesse momento, inclusive, né, malária, cólera, epidemia. Quase que eu desisti. Tudo pronto, quase que eu desisti. Aí eu orei, falei com Deus. Aí eu tive 12 horas de voo para conversar com Deus. Entramos num acordo lá, voltamos à nossa atividade. Mas gente, é difícil. Abraão, sabe, irmãos, o Senhor quer que nós creiamos nele, creiamos nas suas promessas, creiamos, tenhamos fé. E se isso não acontecer, vocês sabiam que nós estamos chamando Deus de mentiroso? Indiretamente, quando eu não creio nas promessas de Deus, eu estou chamando Ele de mentiroso. Porque Deus não mente, Deus não é homem para mentir. Nós temos que crer. É lógico que Deus conhece a nossa fé, as nossas fraquezas. Mas se pensarmos bem, nós estamos tirando Deus de mentiroso. Moisés, qual o tamanho da intimidade de Moisés? Moisés viu um negócio pegando fogo ali, um mato pegando fogo ali, e Deus falou com ele, você vai lá libertar o povo. Ah, vou não, sozinho? Não vou não. Mas Moisés tinha intimidade e temor por Deus, temor a Deus. Depois nós vemos muitas outras coisas, né? As 10 pragas. A história de Moisés, ela é uma história cheia de intimidade com Deus. Coluna da nuvem e a coluna de fogo, a travessia do Mar Vermelho. Que louco que é esse que Deus fala assim, ó, você vai pôr o cajado ali, o bagulho vai abrir, você vai passar. Intimidade com Deus.
sensível à voz do Senhor e fazer o que o Senhor está mandando na sua vida. Sentir o que Deus quer para você. Os 10 mandamentos, né? A verdade, irmãos, que nós vivemos em dias em que as pessoas querem os milagres, mas elas não querem andar com Deus. As pessoas buscam os milagres, buscam aquilo que precisa, colocam no altar do Senhor, mas não querem andar com Deus. A começar de mim. Tudo que eu falar aqui é começar de mim, irmãos. Começar de mim. Mas o maior exemplo de humildade foi a de Jesus. O maior exemplo de intimidade com o Pai foi de Jesus, que em todo o tempo que Jesus esteve aqui na terra, ele esteve 100% ligado com Deus, chamando Deus de Pai, e até o momento da cruz, e sabendo que no momento da cruz, Deus iria virar as costas para Jesus, porque ele estava carregando o meu pecado, porque ele estava carregando os seus pecados, porque ele estava carregando o pecado da nação. E aquele momento talvez seja o momento mais triste para Jesus, em que o Pai teve que virar o rosto do seu Filho por causa dos nossos pecados. Essa foi a maior prova de intimidade que nós podemos ver, suportando até o final aquilo que o próprio Pai tinha enviado, inclusive a própria separação de Deus ali na cruz do Calvário. Mas como eu e você podemos desfrutar dessa intimidade com Deus? Como eu e você podemos chegar diante de Deus e entender o que Deus quer de nós? O que Deus quer de você? Primeiro, vou dar 5 colocações aqui, irmãos. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, sempre. Deus em primeiro lugar na sua vida, sempre. Sempre. Sobre tudo, sobre todas as coisas. Busque-o através das orações. Oração que eu falo, irmão, sabe o que é? Aquela oração que você pode falar com Deus como se estivesse falando com o seu melhor amigo. Não é aquela oração preparada, aquela oração que sai do coração, aquela oração que você se derrama, aquela oração que você chora. Terceiro, através do jejum. Jejum eu acho algo muito particular, seu e Deus. Ninguém precisa saber que você está passando fome, ninguém precisa saber que você fez, ninguém precisa saber que você vai fazer. Minha opinião, jejum é algo particular, seu e Deus. Quarto, busque-o através da palavra, busque através do alimento espiritual, busque através da Bíblia incessantemente, para que você possa entender o que Ele quer da sua vida. A resposta para nós está na palavra do Senhor. E quinto, não confie no seu coração. Nosso coração é extremamente enganoso e corrupto. Jeremias 17:9 diz isso. Não confie no seu coração. Busque a Deus, busque a sua intimidade com Deus. Irmãos, para finalizar, eu gostaria que cada um aí abaixasse sua cabeça no seu lugar, cada um buscasse a sua comunhão com Deus. Esquece lá fora, esquece os problemas que vocês vão ter semana que vem, esquece de mim, entra em comunhão com Deus. Deus deseja ter comunhão e intimidade com você. É tremendo saber que apesar da sua grandeza, Deus pode ser achado. Deus está acessível. Eu quero te desafiar nessa noite, nesse momento. Eu quero te encorajar a tomar uma decisão. Talvez você já tenha sido tocado, talvez você já sentiu o chamado, e talvez você achou que você era incapaz, e talvez você achou que não era o momento, e talvez você achou que não era com você. De que maneira Deus está te incomodando? Deus procura caráter e coração fiel.
A sua limitação não vai impedir o agir de Deus na sua vida. De quais maneiras Deus está te chamando a você se envolver na sua igreja, na sua casa, na sua família, na sua escola, no seu trabalho? Sabe, irmãos, para o cristão há 2 dias mais importantes: o da sua conversão e o dia que você descobre o seu porquê. Quem sabe esse segundo dia não é hoje. Ou quem sabe esse segundo dia que você descobriu o seu porquê já passou, mas você ainda está sendo chamado. Todos nós temos um chamado, senão a nossa vida aqui não iria valer a pena. Pai, nesse momento nós queremos colocar diante de Ti tudo aquilo que nós vimos e ouvimos, através da Tua palavra, através dos testemunhos, e que o Senhor possa estar usando a vida de cada irmão aqui na Tua obra. Nós sabemos que o Senhor tem um propósito para cada um. Nós sabemos que o Senhor tem um chamado para cada um. Nós sabemos que depois que nós nos convertemos, a nossa missão é proclamar o Teu Evangelho, seja onde for. Por isso, Pai, nesse momento nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, para que o Senhor faça a Tua obra em nossas vidas, para que o Senhor esclareça a Tua vontade no nosso coração, e para que nós tenhamos a força alicerçada no sangue de Jesus, para que nós possamos tomar a atitude de fazer aquilo que o Senhor quer, de fazer a Tua obra, de cumprir o Teu ministério, de falar de Jesus. Por isso, nessa noite nós queremos nos colocar diante de Ti, ó Pai, primeiramente para agradecer, primeiramente para Te agradecer, porque é uma honra para nós servir o Rei, e é um prazer ser chamados para Te servir. Por isso, Pai, transforma as nossas vidas nesse momento, transforma as nossas vidas para que nós possamos viver para o Teu inteiro agrado, e que nós possamos proclamar o Teu nome em todos os cantos dessa terra, em todas as nações. É isso que nós te pedimos, é isso que nós Te agradecemos, no nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.